dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus, nosso Salvador. A minha oração, junto com, nesse momento que o Gui nos dirigia, né, nessa liturgia, é para que a gente possa ver o Senhor. Né, ver o Senhor. Que a nossa visão de Deus não fique ofuscada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas agruras da vida, mas que a gente tenha olhos abertos para contemplar a beleza do nosso Deus, porque a beleza do Senhor nunca vai se acabar. A beleza de Deus, a santidade dele, como esse profeta que nós cantamos, né, o texto de Isaías, capítulo 6, ele viu o Senhor. E essa visão ninguém pode tirar de você. E essa visão é a visão do Deus da Bíblia. Então, quando a gente para meditar na palavra do Senhor, a gente tem que permitir que o Espírito Santo, que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração, ele nos dê olhos para que a gente veja Deus como ele se revelou na palavra. E quando você vê Deus nas circunstâncias da sua vida, ele na sua soberania, ainda que seja uma circunstância de muita dificuldade, você tem paz, que não advém da circunstância, mas vem do caráter de Deus. E essa é uma experiência que precisa ser buscada. Isso aqui você precisa buscar. Conforme você vai meditar na palavra de Deus, você precisa dizer, Deus, eu quero te ver na palavra. Eu quero ter essa experiência de ver como, o que o Senhor revelou do Senhor. E vendo o Senhor na palavra, eu quero ter a paz que é o Senhor. Para enfrentar o que o Senhor me permite enfrentar. Nas 2 últimas semanas, Deus tem nos trabalhado perguntas. Por que tarda o Senhor e até quando? Não foram isso? Gente, isso é questão da vida do crente. Por que Deus tarda? E até quando eu vou ficar clamando e Deus não vai me responder? Ao longo de um ano em que a gente tem visto tantos motivos das circunstâncias para nos tirar a esperança. Mas peça a Deus, nesse momento da meditação da palavra, Senhor, eu quero te ver. Eu não quero que os meus olhos estejam em outras coisas só. É lógico que a gente vai ver as coisas das nossas circunstâncias, mas a gente tem que ver, permitir que o Espírito de Deus nos dê essa educação. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Então, agora, isso precisa ser buscado, como eu disse no início. A gente vai ler Apocalipse 16 hoje. E esse capítulo é um capítulo que fala de juízo. As taças da ira de Deus, elas transbordam. Então, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11 primeiro, perdão. E depois a gente vai seguindo com mais um bloco e, por fim, mais outro. Apocalipse 16, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta, que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste todas as coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos.
porém não se arrependeram para darem glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram das suas obras. Eu queria que você prestasse bastante atenção para a gente fazer um paralelo aqui. Deveria ter feito um slide para a gente olhar, mas vai na sua... Eu vou falando e você articula aí na sua cabeça. Não vagueia, fica aqui. Por favor. É domingo de manhã, deve estar todo mundo com sono, mas não vai dormir. A gente tem que fazer um paralelo do capítulo 8, capítulo 11 com esse capítulo. O capítulo 8 e 11 fala que Deus anunciou o fim, manifestou o fim, tocando trombetas. A ideia de trombeta é um som que arde, né, no ouvido para chamar. Deus não vem ali, Deus não estava só, eu vou vingar. Não, Deus está usando o fim e mostrando juízos para chamar as pessoas para o arrependimento. E a gente viu que mesmo as pessoas ouvindo o grito doce e firme da voz de Deus nos anúncios das trombetas, o que é que as pessoas ouvindo e vendo Deus, vindo em juízo e em verdade, o que elas manifestavam? Não manifestavam arrependimento. Agora, nas taças, não é a voz de Deus soando como uma trombeta e chamando o povo para o arrependimento só ou apenas, mas é a ira de Deus, o cálice da ira de Deus sendo derramado. Então, novamente, a linguagem que Deus vai mostrar nesse cálice da ira de Deus, sendo vertido, derramando essa ira, a gente vai ver que a linguagem aqui é a mesma linguagem lá das trombetas, que eram a mesma linguagem das pragas do Egito. Por que Deus usou aqueles sinais lá no Egito, também, e aí anunciou isso nas trombetas, e agora no transbordar das taças da ira de Deus? Para mostrar que Ele é o Senhor sobre os céus, sobre a terra, sobre a criação, e Ele domina sobre tudo, inclusive sobre os deuses, sobre falsos deuses. Então, Ele está no controle do mundo, como esteve no controle os deuses do Egito lá, os sacerdotes desses deuses do Egito, invocando aquelas divindades para pensar em aspectos da natureza lá, para ver se impedia o povo de ser liberto, e Deus mostrando que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele domina sobre terra e céu, sobre tudo que existe na natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e fora dEle, não há Deus. Então a gente vê ali os sinais, aqui nesse transbordamento da ira de Deus, os sinais das pragas, como a gente viu lá no livro do próprio Apocalipse, capítulo 8 e 11, e também no livro de Êxodo, com as pragas. Mas eu vou fazer um resumão aqui. As 4 primeiras taças da ira de Deus manifestam os sinais de Deus na terra, no mar, como a gente viu, nas fontes das águas e nos corpos celestes. O sol vai queimando. A gente vai ver na quinta taça que vira escuridão e dor, e na sexta, exércitos espirituais ou demoníacos, ou exércitos malignos, inimigos de Deus, se manifestando, se ajuntando. Lá nas trombetas, quando Deus estava chamando o povo para o arrependimento e mostrando os juízos, essas ações sobre a terra, sobre o mar, sobre as pessoas, atingiam 1/3 da população. Vocês lembram disso? Não era sobre tudo, era para mostrar, olha, Deus atinge, mas era 1/3. Agora, nas taças da ira de Deus, todo mundo. O efeito é universal. Lá nas trombetas, tinha Deus, a figura tinha que ser uma trombeta, é Deus chamando para o arrependimento.
Aqui é a ira transbordando. É duro. É difícil. É a ira de Deus transbordando. E a gente vê, vocês viram 2 versículos aqui, vou destacar o versículo 9. O povo vendo todos esses sinais, e o que diz o texto? Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Meu Deus, que dureza do coração do homem. Vê o domínio de Deus sobre os deuses, sobre falsos deuses, sobre o mundo e tudo que nele existe, e ainda assim, eles não se arrependem, porque não querem dar a glória ao Senhor. Veja como o texto linka essas 2 coisas, não arrependimento e recusa em admitir que Deus é Deus. A soberania dele, a glória dele, a beleza dele. Então, ali a gente vê um ataque, aqui a gente está vendo um ataque direto nessas taças transbordantes. Lá, nas trombetas, atingiam 1/3 e um atingimento indireto. Agora aqui é direto. Feridas malignas no corpo das pessoas não salvas. Está lá nos primeiros versículos. Depois, eles são forçados a beber esse sangue, as águas que se converteram em sangue. Foram queimados pelo sol. Lidaram com escuridão e dor terrível. E mais à frente a gente vai ver que Deus manifestou o seu poder com vozes, trovões, aquela fanfarra celeste, a gente chama isso na teologia de uma teofania, uma manifestação, uma aparição de Deus gloriosa, com o pior terremoto que já existiu e a maior chuva de granizo, ao ponto de ser pedras tão pesadas que cada pedrinha ou pedrão que atingia eram quilos que atingiam as pessoas. Irmãos, o que a gente precisa entender desse primeiro ponto aqui, da gente ver essas taças da ira de Deus transbordantes. Deus, ele é soberano sobre a criação e sobre todos os deuses. A gente precisa lembrar disso. Deus é soberano sobre a criação, sobre o mundo, sobre todos os deuses, e ele está no controle do mundo. E a sua ira transborda. A gente não pode se esquecer que o nosso Deus, ele é um Deus que ira diante do pecado. E o pecado não é o problema dele. O pecado, por ferir a santidade de Deus, ser oposto à santidade de Deus, chama juízo. O Deus Santo, quando ele expressa a sua santidade diante do pecado, essa expressão se manifesta em ira, e isso evoca o juízo sobre aquele que peca. A palavra de Deus, ela deixa isso claro para nós. E a gente precisa encarar isso de frente. O fim vai ser um dia em que a gente vai ver a ira de Deus manifesta. A ira de Deus manifesta sobre aquele que viu o poder de Deus, se recusou no arrependimento e não quis dar glória que lhe é devida. Não quiseram fazer aquilo que a gente fez hoje no louvor. Clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Eles não quiseram isso. É muito duro. É muito duro. Isso é uma coisa que eu e você provamos. A gente nasceu assim, não querendo dar glórias a Deus. A gente nasceu se amando. A gente nasceu com autonomia. A gente nasceu querendo, desde o pecado, a gente nasce querendo autonomia e independência. E quando a gente conhece Jesus Cristo, nosso Redentor, a gente se vê dependente do nosso Criador e Redentor. E é uma bênção para nós. É uma bênção para a gente poder chegar domingo na igreja e dizer: eu dependo de Deus para viver. Eu dependo de Deus para enfrentar essa luta. Eu dependo de Deus para lidar com essa conquista que Ele mesmo me deu. Eu dependo de Deus para lidar com as bênçãos que Ele tem me dado. Eu dependo de Deus, eu dependo dEle, eu preciso dar glórias para Ele. Eu não quero glória só para mim.
Mas quando o nosso coração ele sai, ele para de girar em torno de nós e ele volta a girar em volta, ou ele passa a ser, ele é centralizado em Jesus, o nosso Redentor. E quando a gente tem um coração centralizado em Jesus, o nosso Redentor, a nossa vida não gira mais em torno de nós mesmos. A gente percebe que o juízo que é devido para o pecador, ele foi posto sobre o inocente, que é Jesus, e a graça de Deus nos alcançou ao ponto da gente poder viver no poder do amor dele, como a gente cantou. Mas neste dia, a gente vai ver pessoas que não quiseram esta oportunidade, não quiseram uma vida que é para a glória de Deus. E não tem como isso ser mudado. Ou a gente vive para a glória de Deus, ou a vida é adoração de si mesmo. E uma vida que é adoração de si mesmo, alguma coisa, ou a gente mesmo está sentado no trono, a gente endeusa as outras coisas e não quer se arrepender de seguir o nosso próprio coração, e a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente não quer admitir que há Deus sobre nós, que a verdade é Ele, que há uma voz de autoridade, sabedoria e verdade sobre as nossas vidas, e a gente se recusa a seguir o conselho de Deus, e a gente segue o nosso próprio entendimento, o nosso próprio coração. É muito triste isso. Mas há uma coisa para a gente pensar aqui, com gratidão no nosso coração, é para ver de que situação e condição Deus te livrou. De onde o Senhor te resgatou. De onde o Senhor, que mão poderosa foi essa, e a gente precisa ser grato a Deus pelas bênçãos e, acima de tudo, pela bênção da salvação. Irmãos, não é pouca coisa a gente poder dizer, eu não vivo para mim, eu vivo para Jesus. Aí não dá para entender como é que crentes, a gente, sucumbindo ao tentador, num convite bestial, eu estou usando a palavra porque é isso que ele é, num convite bestial, se deixa ser seduzido e quer um coração que vive de acordo com o seu próprio entendimento e se recusa a dar glória a Deus. É ilógico isso. Deus está aqui mostrando que o mal, ele vai resolvendo a sua vida com o mal. Um abismo vai chamando outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo, o pecado vai reagindo com o próprio pecado e vai virando um lamaçal. E o fim disso é a ira de Deus manifesta, o seu juízo aplicado e o coração do homem duro, não querendo se arrepender e dar glórias ao Criador. É desse coração que o Senhor te livrou. A gente tem que olhar para esse texto e dizer, bendito o Senhor. Talvez você esteja aqui, a gente tem que pensar, eu vou para o segundo ponto, mas eu quero fechar com isso aqui. Eu e você, quando a gente olha isso daqui, a ira de Deus, esse juízo, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo e nem tampouco abrandar algumas coisas. O ponto que eu quero explicar é este. Por exemplo, quando você peca, quando eu peco, e quando alguém vem criticar você por causa do seu pecado, fundamentado, vou usar pessoalmente, quando a Mariu pode dizer, Cris, eu acho que você pecou ali. Eu tenho dois caminhos. Ou dizer, é verdade, você está sendo voz de Deus e eu pequei mesmo. Ou eu posso ser orgulhoso de dizer, e eu vou rebater a crítica ou o feedback negativo ou exato que eu recebi. Um coração orgulhoso é aquele que vai dizer, eu não quero não, eu já vou, pronto, eu estou com argumento na língua, para poder, vem falar. Às vezes você não pensa assim, você maquina, se alguém me acusar, eu já sei o que eu vou responder. Você já não tem debate pronto, algumas respostas assim, prontas? Pois eu queria que hoje a gente pensasse de onde o Senhor nos resgatou, e é o momento da gente dizer assim, olha, quando alguém falar, você errou, ainda que a pessoa fale com ira, com inveja, com soberba, com acusação, com um monte de coisa, não é o caso. É muito pelo contrário. Mas quando você receber isso, a gente poder dizer, é isso mesmo. De onde eu saí? De Gênesis 3? Isso aí é a pontinha. Se você olhar a profundidade do pecado que estava dentro de mim,
você foge, porque ele é feio, horroroso, e muito maior do que o que aparece nas relações sociais, nas palavras. A gente ainda dá uma polida. Mas se escancarar as entranhas, é uma montanha horrorosa. Mas uma coisa é certa. Onde abundou o pecado, onde a gente olha o tamanho dele de frente, a gente vê a sobreposição da graça. E é nesses momentos que a gente diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. É nesses momentos que a gente tem que dizer, quando o diabo aparece para você, para te acusar, diretamente, sussurrando na tua consciência, usando a boca de pessoas, infelizmente. É o momento da gente dizer, é isso mesmo, eu sou pecador. O meu pecado está sempre diante de mim. E ele é muito maior do que o que você viu. E Deus o sabe. E Jesus derramou sangue por ele. E o sangue de Jesus me purificou dele. O que te faltou, talvez numa boca ferina que veio para nos atacar, é a pessoa falar a verdade, mas talvez falar a grandeza do amor que encobre multidão de pecados. É o que a gente não está vendo aqui. Por quê? Porque não há coração arrependido. O evangelho é para humildes. O evangelho é aquele que diz, é para aquele que diz, eu não me basto, eu preciso de um Salvador. O evangelho é para aquele que diz, olha, não há nada que eu possa fazer em meu próprio benefício. Não há nada, nem ninguém, nenhuma estrutura, nenhuma instituição social, qualquer outra coisa que possa melhorar a minha vida, que possa transformar o meu viver. Eu preciso de um Redentor. Isso é se humilhar. O evangelho é para doentes. O evangelho é para aquele que diz, eu tenho um problema, ele é estrutural, e eu preciso de alguém que mude a minha estrutura, que converta a minha estrutura, que mexa na minha essência, que não me remende, não deixe eu numa versão melhorada, mas é para alguém que diz, não, eu preciso morrer, abrir mão da minha vida e começar tudo de novo, mas agora nascendo do alto, nascendo do céu, nascendo do Espírito, nascendo de novo. Isso é o evangelho, isso é você, isso sou eu. O que a gente vai ver no último dia, no dia do juízo, ou nesses momentos anteriores ao juízo final, tudo isso aqui vai culminar no juízo final. São pessoas que tiveram os selos abertos, o som claro das trombetas, e agora estão vendo a ira de Deus transbordando, e elas estão dizendo, não quero o Senhor. Isso é um alerta enorme para mim, para você, para a gente dizer, tão grande salvação me alcançou, pela graça e pela misericórdia de Deus, e ainda que eu perca todas as coisas, ou passe pelas provas mais horrorosas da vida, a gente pode passar por tudo isso e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E naquele dia eu vou dizer, bendito o sangue do Cordeiro. Eu tenho tentado fazer isso, irmãos, compartilhando com vocês, todas as vezes agora que de bate pronto, alguém vem apontando como voz de Deus, ou mesmo uma voz carnal, apontando um pecado que apareceu na minha vida, eu tento voltar lá para a cruz e dizer, tá, é verdade mesmo. Eu ainda não estou na glória final. E escapou. E é muito maior do que o que você viu. Muito maior. Mas a coisa mais maravilhosa que eu não me sinto condenado é porque a graça de Deus encobriu. O sangue de Jesus mediu, escancarou. Eu vi, chorei e disse, Redentor, me ajuda. Aqui não é um lugar, irmãos, o reino de Deus não é um lugar de pessoas hipócritas. Pessoas que, nós vamos, não, a nossa expectativa aqui é que nós somos pecadores remidos. Ah, mas está xingando a gente? Não, estou dizendo que bênção. Santo no nosso meio é Jesus. Perfeito é Ele. E o que tem que nos identificar aqui é que nós não, pela misericórdia de Deus, sem glória e soberba nenhuma, a gente vai olhar esse dia e dizer, Senhor, muito obrigado porque eu ouvi e criei.
Duro é o coração que viu, escutou a voz das trombetas, viu os selos sendo abertos, viu as taças da ira de Deus transbordando, sofreram na carne, e mesmo assim se recusaram no arrependimento e não quiseram dar glórias a Deus. Deus é soberano sobre a criação, sobre a terra, sobre os deuses, Ele está no controle do mundo, e o mal, um abismo chamando outro abismo, culmina com a sua própria destruição. E isso vai aparecer. Mas tem uma segunda lição nesse texto para nós, versículo 12 até o versículo 15. Vamos ver. 16, perdão. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se separasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eu vou ler o 16. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A sexta taça, ela mostra a preparação para uma batalha final, a famosa batalha do Armagedon, que a gente vê, quem já não viu um filme, alguma coisa. Eu lembro que quando eu era criança tinha olha só, onde eu morava, em Mariporã, tinha uma danceteria que chamava Armagedon. A minha mãe falava, meus irmãos saíam no sábado, não vai no Armagedon, vem. Aquilo lá é a profecia do que vai acontecer com você no final. A pessoa que colocou esse nome, já não sei, devia estar pensando, não sei o que estava pensando, mas estava lá, a gente estava na cultura, era uma coisa meio escatológica. Então, a gente já deve ter escutado pelo menos alguma coisa desse nome em filme, série ou em boate, danceteria. Mas Armagedon é um nome, você também deve ter escutado esse nome em alguns desses filmes, séries que falam de escatologia, outro nome para Megido. E o que é Megido? É uma antiga cidade no norte da Palestina. Ela ficava numa planície de um vale, então você tem esse movimento geográfico ali. E ali, na história do Antigo Testamento, ocorreram era um palco ou um lugar de diversas batalhas, de diversos enfrentamentos do povo de Deus, do exército de Deus contra o exército dos inimigos. Eu vou listar algumas, preste bastante atenção aqui. A gente vê isso lá no livro de Juízes, antes da monarquia ainda. No capítulo 5, a gente vê ali a derrota de reis ou poderosos que oprimiam o povo de Deus. Onde aconteceu isso? No Vale de Megido. Se você avançar na história no Antigo Testamento, lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, você vai ver falsos profetas sendo derrotados pelo poder de Deus aonde? No Vale de Megido. Se você avançar ainda mais um pouquinho na história, lá no livro de 2 Reis, no 23, você vai ver reis, iludidos com seu próprio poder e governo, e poder bélico, sendo destruídos pelo poder de Deus aonde? No Vale do Armagedon. E ainda há uma profecia no livro de Zacarias, dizendo que no futuro o Redentor derrotará o mal aonde? No Vale de Megido, em Armagedon. Se é localizado literalmente lá na Palestina, ou se isso é uma expressão simbólica, tanto faz para nós aqui. O que é importante para a gente é saber que o nosso Redentor triunfará sobre o mal, mostrando seu poder, como todas as vitórias do povo de Deus aconteceram aonde? No Vale de Megido, ou no Vale do Armagedon, como a gente vê no Antigo Testamento. Jesus, o nosso Redentor, derrotando reis, falsos profetas, reis iludidos, reis que oprimem o povo de Deus ao longo da história, e essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Jesus vem e ele derrotará os exércitos do mal.
Não só porque a gente vai se sentir vingado, em primeiro lugar, para manifestar a sua verdade, a verdade que ele é, o poder e a sua santidade. Agora, antes deste dia e desta batalha, a sexta taça está mostrando o que para a gente? Satanás e o seu exército, trindade satânica. O que é que eles fazem? As forças malignas, está lá no texto, reúnem as forças para atrair, eu quero que você preste bastante atenção nisso, para atrair as pessoas, a atenção, seduzir a atenção das pessoas por meio do quê? Sinais miraculosos. A trindade satânica, como a gente viu nos capítulos anteriores, empreendendo um projeto de sedução das pessoas por meio de sinais miraculosos, sedução e engano. O engano para quê? Para escravizar pessoas. Irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui. Ser um discípulo de Jesus significa não seguir sinais miraculosos enganosos. Ser um discípulo de Jesus significa conhecer e crer no Evangelho e se arrepender dos seus maus caminhos. Tem gente que vai seguir sinais miraculosos, mas não vai se arrepender dos seus maus caminhos. A chamada desses sinais não é para o arrependimento, não é para você abandonar a vida centrada em você e centralizar a sua vida em Jesus, mas é para você viver mais de você em você mesmo, e cheio de bênçãos e sinais. Quando você se sentir atraído a não ter uma vida centralizada na vontade de Deus revelada em Jesus e a não chamada constante para o arrependimento, duvide de você mesmo. Isso é sedução e engano. O diabo não quer que o povo de Deus se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Deus. Ele quer que a gente se ame a parte da obra da cruz. Que a gente se tenha em alta conta. Que a gente siga sinais miraculosos. E ele sabe fazer sinais miraculosos, porque ele não é homem. Ele não é Deus. Mas ele sabe imitar os sinais que o Senhor faz com o intuito de seduzir o povo de Deus. Por isso, hoje, a gente precisa pedir o quê para Deus? Deus, me dá discernimento. Porque eu não quero ser enganado. Eu não quero ficar vivendo atrás de sinais. O que eu quero é viver o evangelho puro. Eu quero viver o evangelho que diz não para mim e sim para Jesus na minha vida. Quando Deus pegar você, colocar você numa prova, numa tribulação, você não fica bravo, não. Quando Deus colocar você na educação da cruz, você diz, Deus, muito obrigado. O maior sinal é a cruz de Jesus, irmãos. O maior sinal é aquele sangue derramado. O maior sinal é você ver Jesus em você. Se para isso você teve que passar uma prova, uma luta, uma tribulação, o legado de santidade, você olhar e dizer, Jesus está aqui, louvado seja Deus. O que eu não quero é ficar me iludindo de conjugar a minha vida, Jesus com eu. Que construção horrível, né, Mario? Jesus comigo, ardeu. Jesus com a gente mesmo. Não pode, o convite do Evangelho não é para isso, o convite do Evangelho é a sua vida para o Filho de Deus. Morra, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga Jesus. Mas hoje em dia a gente vê que a gente percebe um evangelho que comunga as coisas. É possível você gostar de Deus e receber o seu amor, mas continuar levando a sua vida com as suas opiniões, com as suas ideias, com seus gostos e preferências, no seu estilo de vida. E você vai, a vida vai, olha, eu gosto, eu amo estar na igreja, é bom sentir, é bom ver sinais. Mas o evangelho é mais do que isso, irmãos. O evangelho é, olha, você tem uma vida agora, a vida é Jesus. Entrega a sua para Ele. Entregue sua vida para Jesus, morra para você mesmo e deixe o Filho de Deus nascer em você e deixe Ele crescer em você até o ponto que a gente vai chegar na glória eterna e vai dizer, não há mais nada de mim em mim. É o Filho de Deus que habita plenamente. Até o corpo de glória que ele tem, Ele
consumou na nossa vida. Enquanto esse dia não chega, irmãos, a gente precisa ter discernimento para dizer, eu não quero viver em função de mim. Eu não quero viver em função dos meus sonhos, viver em função dos meus gostos e preferências. E é por isso que a gente está aqui hoje para dizer para o Senhor, pedir ao Espírito de Deus que nos dê discernimento, para que a gente possa dizer, não, um discípulo de Jesus não fica seguindo sinais. No livro do Apocalipse, tá? A maior parte dos sinais são feitas pelo maligno. E me preocupa quando a gente fica impactado só por sinais, sendo que a gente já tem a maior bênção, que é o Evangelho de Jesus Cristo revelado. Quando o Evangelho perde a beleza para nós. Quando a gente precisa sempre de algum elemento exterior que não é Deus revelado para ter um ânimo na nossa fé. Irmãos, Deus dá bênçãos, sinais acontecem, Ele opera maravilhas no meio do povo de Deus, a graça dele comum mostra até sinais que abençoam os ímpios, mas o maior sinal que a gente tem é a chamada do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é arrependa-se dos seus maus caminhos. E isso não é no dia que você se converteu, não. A mensagem para a gente se arrepender do Evangelho não é só no momento que a gente teve a experiência de conhecer Jesus e dizer, uau, eu quero mudar e ir em direção ao Senhor. É uma constante na vida do crente. E tudo que o diabo quer é que a gente fique estagnado na vida cristã. Tudo que o diabo quer é que a gente perca sensibilidade de pecado. A gente perca sensibilidade de pecado. Ou a gente diga, isso aqui já calcificou tanto. Isso aqui já virou tão parte de mim que a cruz não destrói mais, não. Destrói. A cruz destrói o pecado. A cruz, Deus moe você. Deus detona, Ele abala as nossas estruturas para que o Filho de Deus seja forjado na sua vida. Portanto, lembre-se disso. Satanás reúne forças para seduzir e enganar o povo de Deus que está no caminho do arrependimento. Que a gente hoje possa dizer para Deus, Senhor, eu quero discernimento para vigiar o meu coração. Vigiar o meu coração de mim mesmo. É o momento da gente olhar para dentro. E do versículo 17 ao 21, só para finalizar, a gente vê o sétimo anjo, vamos ler. O sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, dizendo, está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. A gente vê o último selo sendo aberto e a destruição plena do sistema anti-Deus, representado aqui pela Babilônia. A gente vai ver isso no capítulo 17 e 18. Deus destruindo todo o mal, de uma vez para sempre. E a criação aqui está prestes a ser libertada dessa degeneração, como a gente vê lá no livro de Romanos 8. Ela aguarda a sua redenção completa. Agora, essa rejeição que o povo faz, blasfemando contra Deus, evoca o juízo final. São coisas que a gente precisa ter diante dos nossos olhos. Deus vem em juízo, destruindo o mal plenamente. E essa destruição do mal manifesta também, evoca, culmina com o juízo sobre todas as pessoas. E assim a gente vai ver o dia do Senhor.
no dia do juízo final, isso vai chegar aqui no livro de Apocalipse ainda, os nossos pecados vão aparecer. E não fica com medo, não. A gente vai olhar e vai dizer, é isso aí mesmo. Cristiano, vamos lá. Eu já falei aqui, vamos lá ver. Horrível, horrível, horrível. Mas cada pecado a gente vai olhar e vai dizer, bendito o Cordeiro de Deus que cobriu. Sangue poderoso derramado por um pecador. Enquanto esse dia não chega, irmãos, vamos vigiar. A mensagem desse texto é, ele vem como vem um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu. Vestes que o Senhor nos deu são as vestes de santidade de Jesus. Não troque essas vestes de santidade pelo pecado. Não troque. Vamos orar assim hoje, Senhor, eu quero vigiar. Eu não quero trocar vestes de santidade de Jesus pelo pecado. Irmãos, às vezes a gente tem pecado no coração. A gente pensa em pecado, a gente pensa em aspecto moral. Mas às vezes a gente precisa vigiar o nosso coração. Pecado no coração. Pecado no procedimento. Que brota do coração. Às vezes a covardia, o temor a homens. A codependência. Às vezes a gente sucumbiu, se permitiu ser engolido pela situação. Às vezes você está aqui dizendo, eu acho que Deus não é mais soberano e não tem controle sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da minha vida. Eu vou vivendo de acordo com as regras da vida e não consigo entender a mão soberana do Senhor. Ainda que você não entenda a mão soberana do Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas da nossa vida. Também, às vezes a gente abaixa o critério, a gente ama pessoas, talvez tenha alguém na sua família, no seu convívio que não conheça Jesus, e você diga, eu queria tanto que Deus salvasse, se ele for só na igreja, tá bom. Irmãos, é importante que ele vá à igreja, mas mais do que ir à igreja, é importante que ele receba a palavra. E a sua missão na vida dele é ser um missionário e pregar o evangelho. E o Espírito de Deus convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente não pode nem se contentar com uma prática religiosa e nem ser incrédulo e irônico de dizer, Deus nos salva. A gente tem que confiar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pregue e ore por salvação em pessoas que têm um coração duro, que não se arrependem e que se recusam a dar glórias a Deus. Esse dia ainda não chegou. Nós ainda estamos no momento em que os selos estão aí sendo abertos e Deus está soando a sua trombeta, chamando pessoas para o arrependimento. Salvação é a obra dele. A nossa missão é ser uma boca de Deus neste mundo. É ser um arauto, é aquele que vai falando, olha, vem o Senhor, vem o Senhor, vem o Senhor. Eu queria que a gente pedisse hoje para Deus avivar no nosso coração o fervor de que o evangelho é poder de Deus para a salvação. E não apenas isso, mas que Deus, com esse avivamento, ele pudesse trazer amor de Deus para pessoas que talvez se tornaram odiosas pela sua postura arrogante de rejeição ao evangelho. Eu tenho pessoas assim, que eu dou vontade de falar, vem logo o juízo, Senhor, arranca essa pessoa, some daqui. Mas não, Deus me colocou na vida delas para quê? Para ser expressão do amor de Deus. Para falar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Para orar para que essas pessoas conheçam o evangelho. Para que na hora certa o Espírito de Deus convença, tire as escamas dos olhos e elas sejam convencidas do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus aplicados em Jesus. Se isso for em vida e você ver, amém. Se você morrer e semear e o outro colher, glória a Deus. O importante é que essa pessoa, ela recebeu a mensagem que muda, que transforma, que salva um pecador, como um dia alguém pregou para você. Talvez nem todo mundo aqui, quando recebeu a mensagem do evangelho, disse, olha, muito obrigado porque você pregou para mim. Talvez você xingou a pessoa que pregou para você. Talvez você amaldiçoou aquela pessoa. Você falou, lá vem aquela pessoa chata, lá vem aquela pessoa querendo me converter, querendo mudar meu coração. Mas alguém
debaixo do poder do Espírito, foi usado por Ele como uma testemunha viva na tua vida. Que nós hoje nos permitamos ser usados pelo Espírito de Deus. Não tenha medo, não tema os homens. Pregue o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a única maneira que a gente tem de escapar do juízo de Deus, porque Ele aplica esse juízo no nosso Redentor e graciosamente nos dá a redenção e a absolvição do nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós somos sarados. Muitas pessoas precisam dessa cura. Muitas pessoas estão precisando dessa cura e a igreja está entretida com as coisas deste mundo. É hora da gente dizer, para. Por que a gente existe, irmãos? Para que Deus plantou essa igreja aqui ou todas as igrejas que Ele colocou na terra? É para a gente pregar o Evangelho, é para a gente viver o Evangelho. Então hoje 2 coisas. Vamos vigiar o nosso coração, não vamos nos deixar ser seduzidos pelos sinais miraculosos do mal. Se você é uma pessoa que não está contente com o Evangelho virou sem graça para você, ai, desconfie de você mesmo. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é novidade de vida, meus irmãos. É cada porçãozinha que a gente vai recebendo, aquilo vai trazendo maravilha diante dos nossos olhos, vai gerando júbilo e adoração. Se você está aqui dizendo, eu já recebi do que eu já sei, é cota e está valendo, cota que dá para viver o resto da vida, é mesmo. Mas há muito mais de Deus na palavra para trazer adoração e maravilhamento para os nossos olhos. E outra coisa, então vigiemos o nosso coração contra essa busca por sinais. Deus dá sinais, Ele faz sinais. Ele opera maravilhas, mas todos esses sinais e maravilhas mostram a beleza de um Deus criador e redentor e sustentador de todas as coisas. E oremos também para que Deus avive o nosso coração, para que a gente possa buscar o amor de Deus para pessoas que têm um coração que não mostram arrependimento. E a gente não vá com ira. A gente não, me assusta. Eu estava escutando um podcast e vi um irmão falar que ele colocou uma coisa e os crentes começaram a xingar ele. E depois ele mostrou uma foto que ele estava evangelizando uma pessoa e os crentes começaram a xingar a pessoa que ele estava evangelizando. Eu falei, meu Deus, a igreja está achando que a missão dela é xingar os outros agora. Xinga crente, xinga quem não é crente. Não, irmãos. A gente foi chamado para falar a verdade em amor. O evangelho é isso aqui. E eu quero ver esse evangelho na tua vida. E amém. Se você quiser me matar porque eu falei isso, mate. Mas eu não vou te xingar. Só vou falar a verdade em amor. É uma diferença muito grande. Muito grande. E é isso que a gente precisa pedir ao Senhor. O meu medo, irmãos, e minha preocupação é que com essa sensibilidade hiperaguçada que a gente está vivendo nos nossos dias, a gente sufoque a missão. E pregar é uma seara que é melhor a gente não falar nada, porque o mundo tá tão sensível, tá tudo tão e a gente, melhor a gente nem, vamos adorar, deixa eu crer, vamos lá para a igreja, se isso já estiver bom. Não, irmãos, a gente precisa pregar o evangelho no poder do Espírito e vivendo, sendo expressão do amor de Deus, que mostra que o nosso Deus é ira, justiça, e que Ele aplica a justiça sobre o inocente e graciosamente nos perdoa os pecados. Amém? Vamos orar? Deus, nós temos visto nas últimas semanas e aprendido a Te adorar, porque o Senhor é um Deus justo, porque o Senhor é um Deus santo, porque o Senhor é ira. Talvez a gente nunca pensou, Deus, que a gente ia ter júbilo nos lábios, tanto quanto ao Deus, o Deus de amor, tanto quanto ao Deus que é juízo, ao Deus que é justiça, ao Deus que tem justos juízos. Mas nesta manhã a gente Te adora, a gente Te bendiz, a gente Te glorifica, porque o Senhor julga o mal, julga o pecado, e na Sua justiça, Senhor Deus, a gente olha a Sua misericórdia e a Sua grandeza,
a grandeza do seu amor. Senhor, nesta manhã, nós oramos por nós. Aquilo que as forças malignas farão nessa batalha final, Senhor, no Armagedon. Ó Deus, o maligno já dá sinais na nossa vida, na nossa geração, na nossa experiência particular, tentando nos seduzir, com sinais miraculosos, Senhor Deus, que tentam imitar o poder do Senhor, a fim de que a gente se esqueça do caminho do arrependimento. Mas nessa manhã nós oramos por nós, que o caminho do arrependimento, Senhor Deus, esteja aberto, claro, palpável, e que nós tenhamos o treino no caminho do arrependimento, Senhor. Nos livra de um coração entulhado, nos livra de um coração, Senhor Deus, negligente, duro, um coração resistente, um coração orgulhoso, um coração, Senhor Deus, hipócrita, um coração fingido, um coração sujo, Senhor Deus, que se recusa no arrependimento e por consequência não dá glórias a Deus. Deus, a gente confessa ao Senhor que Satanás tenta a gente assim. Mesmo conhecendo a verdade, ele instiga a nossa carne para um coração duro. Ele instiga a nossa carne e trabalha no nosso orgulho para a dureza de coração. Mas nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor, traz-nos para a cruz. Coloca-nos aos pés da cruz. Ali, Senhor Deus, humilhados, quebrantados, Senhor Deus, chorando as nossas dores, chorando as nossas misérias, chorando os nossos pecados e pedindo o poder do Espírito, Senhor Deus, para que o Filho de Deus seja achado em nós e Ele cresça e a gente diminua, Senhor Deus, que a glória de Deus resplandeça em Jesus, através de Jesus na nossa vida, no poder do Espírito, e como templos vivos nós sejamos cheios da Tua glória, Senhor. Deus, é isso, é essa vida que nós queremos, é assim, isso que nós desejamos, Senhor Deus, templos vivos, cheios do Espírito e impactados pela glória de Deus revelada em Jesus. Se há um convite, ou se a nossa vida tem sido vivida com qualquer realidade à parte ou menor que isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos transforme. Nós queremos ser achados no Senhor. Ter a comunhão dos sofrimentos de Jesus. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor sensibilidade de pecado, Deus, para que a gente seja, ó Deus, pronto para o arrependimento. Meu Deus, nos detalhes da vida, nas pessoas a quem o Senhor nos deu, se nós tratamos mal, se nós ferimos com omissão, com palavras, ó Deus, ou com momentos, temos tido comportamento, uma cultura do afastamento, do pecado, Senhor Deus, perdoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos que a essência da mensagem do Evangelho, que é o arrependimento, esteja avivada na nossa vida, praticada no poder do Espírito. O que nós mais queremos é não ter medo e nem vergonha de nos arrependermos, Senhor Deus. O que nós queremos, ó Deus, é a liberdade que a cruz nos dá de dizer: pecamos, somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, Senhor Deus. Aviva-nos, Senhor Deus, que nós hoje provemos o perdão, que nós hoje, Senhor Deus, recebamos a absolvição pela cruz de Cristo Jesus, que nós hoje, Senhor Deus, saiamos daqui com um jugo suave e um fardo leve, Senhor Deus, que depositemos culpa, que depositemos remorso, Senhor Deus, e olhemos o juízo do Senhor lá na cruz de Jesus, e assim, Senhor Deus, a gente possa receber perdão, e com o perdão que recebemos de Ti, nós possamos perdoar aquele que nos ofende, nós possamos ter misericórdia daquele, Senhor Deus, que nos fere, Senhor Deus, ao ponto do Teu amor, que encobre multidões de pecados, Senhor Deus.
ele ser forjado em nós, ele ser derramado pelo Espírito de Deus no nosso coração. Derrama esse amor, Senhor, ensina a gente a amar, ensina a gente, Senhor Deus, a receber o teu perdão, ensina a gente, Senhor Deus, a entender que o teu perdão, ele é alegria, Senhor Deus, para a nossa vida, é paz de Deus, é a paz que vem, Senhor Deus, da cruz de Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Acende no nosso coração um fervor, ó Deus, de falar a mensagem do Evangelho para aquele que está na ignorância. Um dia alguém falou, a gente pode ter respondido de uma maneira ríspida, mal educada, grossa, mas o teu Espírito, Senhor Deus, nos convenceu da verdade, do juízo, do pecado e nos humilhou ali aos pés da cruz. Usa-nos, ó Deus, para pregar o Evangelho, Senhor Deus, do arrependimento, Senhor Deus, com amor, com sabedoria, com entendimento bíblico, no poder do teu Espírito, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a experiência de vermos vida se rendendo ao poder do Deus do Evangelho. Ó Deus, nós pedimos, Senhor Deus, que isso aconteça nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos círculos de relacionamentos, que a esperança, Senhor Deus, que brota da cruz, Senhor Deus, seja de fato avivada nos nossos corações e a gente tenha um testemunho pessoal de alegria na verdade, alegria no Evangelho, Senhor. Aviva, Senhor, esta obra, aviva a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a gente olhe as taças da ira de Deus transbordando e a gente possa dizer, bendito Deus, que é justo e que vem para julgar todas as nações. Mas assim a gente também possa dizer, bendito o Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo pecado. Amém.